Olá, muito boa noite para o senhor, para a senhora. Paralisação dos bancários afeta atendimento em Patos de Minas. E mais. Família questiona atendimento após morte de gestante e bebê em hospital. Mudança no trânsito proíbe conversões à esquerda na rua Major Gotti. TSE suspende participação de Marçal em debates e propaganda. Patos de Minas tem mais de 116 mil eleitores cadastrados. E o cuidado com a alimentação, que começa antes de a refeição chegar ao prato do estudante. Eu sou Matheus Borges e faço questão da sua companhia. Afinal de contas, está no ar a segunda edição do News. A cidade hoje amanheceu assim, com os sindicatos bancários e as portas fechadas. É que acontece a paralisação nacional de 24 horas dos bancários, que teve adesão em Patos de Minas e também nas cidades da região nesta quinta-feira. O movimento afetou o atendimento presencial em algumas agências e fez parte dessa campanha de 2026. A categoria reivindica avanços nas negociações salariais e melhorias no piso de ingresso. A paralisação termina após 24 horas e o atendimento bancário deve ser retomado amanhã. A adesão à paralisação foi voluntária e ocorreu de acordo com a decisão dos funcionários de cada agência. É uma causa das mais louváveis, né? O sistema financeiro, com essa digitalização, inteligência artificial, está passando por uma série de situações que têm afetado aí negativamente o consumidor bancário. É claro que a modernidade traz alguns avanços, algumas comodidades, mas ela traz consigo também, principalmente para as agências aí bancárias do interior, o fechamento, né, de agências e o desligamento de funcionários. E como eu já falei em diversas ocasiões, principalmente as cidades do interior, como no nosso caso aqui, que somos no interior, o consumidor bancário ele tem o hábito e se sente mais seguro visitando e resolvendo as suas pendências diretamente nas agências. Então, assim, houve esse impacto para essas pessoas que costumam ir até a agência, que chegaram até as agências e elas não estavam tendo atendimento presencial, mas essa era a necessidade, entendeu? Para que o consumidor bancário visualizasse que a gente faz o serviço, que a ausência de uma agência bancária física, a ausência de funcionários, uma contingente diminuto de funcionários, ele traz um mau atendimento aí para os consumidores do sistema financeiro. O Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e região esclarece que a mobilização não se trata de uma greve geral, mas de uma paralisação de 24 horas da categoria, realizada em âmbito nacional. A mobilização ocorre após os bancários rejeitarem, por mais de 95% dos votos, a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos. Entre as principais reivindicações estão a valorização salarial e a elevação do piso do ingresso dos trabalhadores que iniciam a carreira bancária. As reivindicações básicas, elas estão contidas na nossa Convenção Coletiva de Trabalho, né? Que é uma convenção coletiva muito ampla e ela nos dá uma segurança, principalmente ante essas inovações que trouxeram aí a reforma trabalhista, né? Ou seja, o advento do acordado superar o legislado. Então, nos dá muita segurança para que a gente possa trabalhar e com a segurança jurídica ante as leis trabalhistas e os benefícios estabelecidos nessa convenção coletiva. Então, assim, nosso intuito principal é que se renove e principalmente que se reponha a inflação e que consigamos agregar também um ganho real aí ao nosso trabalho, que com toda certeza ele é representativo aí perante a sociedade. Com o encerramento das 24 horas de paralisação, o atendimento bancário deve ser retomado normalmente nesta sexta-feira, seguindo os horários habituais de funcionamento de cada agência. Ela foi estabelecida perante essa paralisação de hoje, perante uma assembleia, né, totalmente regular e com a participação de todo o Brasil, né, da categoria bancária do Brasil inteiro. Então, a deliberação foi para que se paralisasse apenas hoje. Então, amanhã volta-se ao normal e vamos aguardar aí os efeitos dessa paralisação nossa no dia de hoje.
Uma tragédia abalou uma família em Patrocínio. Nayara Oliveira Silva, 26 anos, estava grávida de 8 meses. Ela e a filha morreram na madrugada do dia 12 de agosto. Nayara estava internada quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. A bebê também não resistiu. Agora, a busca de justiça por uma família. Nayara Oliveira Silva tinha 26 anos e estava grávida de 8 meses. Segundo a família, a gestação vinha sendo acompanhada e a chegada da bebê era aguardada com muita expectativa. Mas, nos últimos dias, a jovem começou a apresentar problemas de saúde e precisou procurar atendimento médico. No começo, a gente suspeitou de uma gravidez de risco. Aí foi andando e ela estava com a gravidez 100% saudável. A bebê estava 100% saudável, a gente estava acompanhando todos os ultrassons. Segundo os relatos, a gestante procurou atendimento no domingo depois de apresentar um forte mal-estar. Ela recebeu medicação e foi liberada. Porém, 2 dias depois teve que retornar à Santa Casa do município de Patrocínio após uma piora. Os exames também teriam apontado uma queda significativa nas plaquetas. No sábado à noite, ela começou a ter sintoma de febre. Aí no domingo, ela já amanheceu com bastante febre, bastante dores, principalmente na barriga, que a nenenzinha não parava. Aí por volta de umas 2h30 no domingo, a gente deu a primeira entrada na Santa Casa. Fiquemos lá até meia-noite, fizeram os exames de sangue, e urina, e eles relataram para a gente que possivelmente poderia ser dengue. Só que aí então, isso aí a médica deixou a ficha dela em aberta para ela só chegar e ser internada. Quando a gente retornou, eles não internaram ela de imediato, foram fazer outro procedimento, tudo do zero de novo. E eu todo momento pedi uma cesárea que ela não estava aguentando de dor. Assinei a papelada inteira e eles simplesmente não fizeram nada. Nayara sofreu uma parada cardiorrespiratória e ela e a bebê não resistiram. A notícia da morte abalou toda a família. A mãe Maria Cleusa acompanhava a gravidez da filha e os preparativos para a chegada da neta. Agora tenta entender como a gestação que estava prestes a chegar ao fim terminou de forma tão inesperada. Foi uma tragédia, né? Não esperava por isso. Ninguém espera pela morte, na verdade, né? Mas a gente tinha uma expectativa muito grande, que como a gravidez dela estava indo bem, né? Então a gente tinha uma expectativa muito grande de receber a Alia nos braços, de aconchegar, né, a Nayara, ver, acompanhar, né, o crescimento da Alia e, infelizmente, não aconteceu para nós. A gente sabe da negligência, porque a gente tem o exame, a gente tem o prontuário, e nos exames a gente vê que a Nayara ela já estava mal desde o domingo, desde o momento que ela procurou o hospital pela primeira vez, em que ela recebeu alta, ela já não estava bem. Tem PCR dela já estava alterado no domingo ela já estava com quase 73 miligramas, sendo que o correto seria abaixo de 10, então ela já estava ali com uma infecção que não foi tratada. No dia 11, quando eles requisiram o PCR dela, ele já foi para o valor altíssimo, ele já foi para 270, que é, podemos dizer, uma infecção generalizada já, e que novamente também não foi tratada da forma como deveria. Ela em momento algum recebeu algum tipo de antibiótico, em momento algum ela recebeu o tratamento que ela deveria receber para ela ficar bem, para ela e para a Ayla ficar bem. A gente queria que as duas saíssem do hospital. Os corpos da mãe e da bebê foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Os exames periciais devem ajudar a apontar as causas da morte. Enquanto isso, a família aguarda por respostas que consolem o coração de todos. A gente não está em busca de dinheiro, a gente não está em busca de querer se aparecer em televisão, jornal, internet. A gente quer uma resposta e queremos que outras pessoas não passem por isso. Nenhuma mãe é obrigada a enterrar uma filha com uma neta, nenhum pai é obrigado a enterrar uma esposa com uma bebê sem, ou menos, ter a chance de botar ela no braço, dar o primeiro chorinho. Então, eu estou aqui, na qualidade de mãe, pedindo pela omissão que eles fez com a minha filha, eles vão fazer com outros.
E eu não desejo isso para nenhuma outra mãe passar. Quando foi solicitado a cesárea, se porventura a Ayla partisse ou a Nayara partisse, a gente teria pelo menos aquele sentimento que foi luta, teve alguma tentativa de salvar as duas. Mas muito pelo contrário, eles deixaram as duas lá agonizando a noite inteira, porque a Ayla também sentia. A Ayla não ficava quieta na barreira nenhuma, pelo que se conta. Não com a minha mãe, outras citou lá para ir também. Então, foi agonizante para as duas. Eles deixaram as duas lá sofrendo até não aguentarem mais. Até o momento não há conclusão oficial sobre eventual negligência ou erro médico. A família aguarda o resultado dos exames e das investigações para saber o que exatamente provocou as mortes. O caso também deve ser acompanhado pelas autoridades responsáveis pela apuração. Esperando uma resposta, esperando por uma justiça, porque é necessário fazer. E eu, na qualidade de mãe dela, eu acredito que esteja negligência, né? Porque foi eu que acompanhei ela a noite toda. Foi eu que gritei de socorro e não foi atendida horas nenhuma. Tanto é que a médica não entrou no quarto para olhar a minha filha nem uma vez na noite. Uma vez. E eu gritando por socorro, pedindo ajuda para a enfermeira e não teve. Então, eu quis que tivesse um aconchego e a minha filha morreu. Simplesmente nos meus braços, não tem nenhum tipo de apoio de um profissional. Resposta é isso. E que a justiça seja feita, e se houver culpado, que tenha culpado e que eles paguem. No meu ponto de vista, um médico que escuta uma pessoa chorar, gritar de dor a noite inteira, não ajuda essa pessoa, isso não é profissão errada. Não deveria ser um médico. Eu falo isso para todo mundo que estava naquele hospital, para todos os funcionários que estavam lá, escutaram minha irmã, escutaram a minha mãe e que não fizeram nada pela minha irmã. E a gente também aguarda respostas. Daqui a pouco tem o News Esportes para você e a gente gira o noticiário, mas antes, agora você fica com o Minuto Sebrae. Olá, meu nome é Giovana e eu faço parte do time do Sebrae Minas. Você é empreendedor e está precisando melhorar a sua produtividade e aumentar o seu faturamento? Vem aí o novo ciclo do ALI, o Agente Local de Inovação. Esse programa realiza um acompanhamento gratuito e personalizado, a fim de identificar as dificuldades e as oportunidades no dia a dia do seu negócio. Com um agente local de inovação te auxiliando, você pode implementar soluções que melhoram as suas vendas, a sua competitividade e, melhor ainda, reduzem seus custos. Ficou interessado? Entre em contato conosco pelo 38 21 41 54 ou acesse o site do Brasil Mais Produtivo. Não perca a oportunidade de transformar o seu negócio. De volta com a segunda edição do News e agora a gente gira o noticiário com tudo o que aconteceu nesta quinta-feira. A gente começa te contando que a Federação Mineira de Futebol convocou os 12 clubes que vão disputar o Campeonato Mineiro Cicobi 2027 Módulo 1 para o Conselho Técnico Preliminar da competição. O objetivo foi abrir espaço para que os clubes apresentam e discutam propostas antes das deliberações oficiais. Entre os assuntos são questões técnicas, arbitragem, estádios e sugestões apresentadas pelas próprias equipes. O foco, segundo a federação, é ampliar a participação dos clubes na construção do campeonato e assim modernizar o processo de organização da competição. Segundo a FMF, a proposta é fortalecer o diálogo e garantir que as decisões sejam tomadas de forma alinhada à legislação e ao regulamento geral de competições. E também nesta quinta-feira,
olha só, o que você faria com 50 milhões de reais? Nesta quinta, o prêmio estimado de 50 milhões de reais vai ser sorteado. As apostas podem ser feitas pela Caixa Econômica Federal até às 8 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da instituição. A aposta simples custa R$ 6. No último sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio acumulou. Será que teremos um sortudo em Patos de Minas? Enquanto a gente não sabe disso, olha só, brasileiros já podem comprar pela internet em lojas do Paraguai e receber os produtos em qualquer endereço do país pelos Correios. A novidade começa com 2 lojas da cidade del Leste que vendem principalmente eletrônicos. As encomendas podem ter até 30 quilos e serão rastreadas durante o transporte. A compra, porém, continua sujeita à fiscalização e à cobrança de impostos conforme as regras brasileiras. E olha só, gente, os participantes do Enseja deste ano já podem consultar o local de prova pelo cartão de confirmação da inscrição. Essa confirmação você pode conferir na página do participante. O documento informa o endereço, a data e os horários do exame. Neste ano, também é possível consultar o local por telefone pela central de atendimento do INEP, no número 0800 61 61 61. Vou repetir para você. 0800 61 61 61. As provas serão aplicadas em 2 turnos. Pela manhã, os portões abrem às 8 e fecham às 8h45. E a prova começa às 9 horas. À tarde, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15. E o início da prova às 15h30. O INEP orienta os candidatos a conferirem o endereço com antecedência para evitar atrasos no dia do exame. Então, já anote aí. E olha, a Bolsa Brasileira voltou a fechar em azul no mês de agosto. Nesta quarta-feira, o Ibovespa subiu 0,90% aos 167.830 pontos após acumular perdas de 6,55% nos 11 pregões anteriores. O movimento foi influenciado pelo anúncio do Tesouro dos Estados Unidos de reforçar a recompra de títulos de longo prazo, medida que trouxe alívio aos mercados internacionais. Petrobras e Vale também contribuíram para a alta no índice. Assim, então, a gente fecha o nosso giro de notícias. E muita atenção, motoristas que circulam pela rua Major Gotti. Agora vocês precisam ficar mais atentos do que nunca, viu? Porque há mudança no trânsito a partir desta sexta-feira. As conversões à esquerda passam a ser proibidas nos cruzamentos com as ruas Araguari, Formiga e Jaime Ramos. A mudança vale para o trecho entre a Praça Champagnat e o Unipan, que abrange a rua Major Gotti. A decisão foi tomada após uma análise do fluxo de veículos na região. Os dados apontaram que menos de 10% dos motoristas utilizam as conversões à esquerda nesses pontos. Simplesmente nós vamos tirar a possibilidade de conversão à esquerda aqui na Major Gotti. Nós vamos diminuir de 3 para 2 tempos semafóricos na Major Gotti e nas vias que cruzam. Ou seja, aqui na Araguari, na Formiga e na Jaime Ramos. Então, nesses locais, nós, ao invés de 3 tempos semafóricos que nós temos hoje, nós vamos reduzir para 2. Então, vamos pensar o seguinte, se no minuto eu tenho 20 segundos para cada tempo, né? Agora nós vamos ter 30 segundos. Então, esse deslocamento aqui da Praça Champagnat para o Marista, a pessoa, dentro da sincronização do semáforo, ela vai direto. Então, nós vamos ter mais aquele gargalo que a gente tinha antes aqui. Quem utilizava as conversões à esquerda deverá utilizar rotas alternativas. Um motorista que estiver na rua Major Gotti, no sentido Unipan, e precisar acessar a rua Araguari, poderá virar à direita, fazer o retorno na rotatória e seguir até o trecho desejado. Outra possibilidade será continuar pela Major Gotti, acessar a rua Formiga e utilizar as vias do entorno para chegar novamente à rua Araguari. Nós vamos ter aqui a proibição de conversão à esquerda, principalmente
Quem está subindo aqui a Major Gotti? Na Araguari e na Jaime Ramos. E quem está descendo a Major Gotti, a proibição é entrar à esquerda na Formiga. O que eu faço com isso? Nós podemos aqui, há um caso aqui, por exemplo, na Araguari. Se eu estou subindo e eu quero descer a Araguari, ou eu posso subir a Araguari, fazer a conversão naquele balão que tem logo aqui e descer e atravessar, ou eu posso ir na Formiga, subo, passo por dentro ali e desço novamente a Araguari. Então nós vamos ter placas aqui indicativas, placas proibitivas, e o que nós pedimos, sabe, é que a população ela tenha, principalmente o usuário da via, tenha uma atenção maior na sinalização que vai estar disposta aqui. Com a retirada dessa etapa, os semáforos também terão um funcionamento alterado. A expectativa da Secretaria é sincronizar os equipamentos para favorecer a continuidade do tráfego pela Rua Major Gotti, especialmente no deslocamento em direção à Avenida Marabá. A medida busca reduzir os pontos de retenção nos horários de maior movimento e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança nos cruzamentos. A expectativa é que, após a abertura do sinal na Rua Araguari, por exemplo, os motoristas consigam avançar com maior facilidade pelos demais cruzamentos. Nós vamos fazer, uma medição de cada vez. Nós medimos essas conversões aqui e somente 7% dos veículos que trafegam, eles fazem essa conversão à esquerda. Então 93% dos demais, eles ficam dependendo de um tempo semafórico a mais para poder seguir. Então, dessa mesma forma, nós vamos estar acompanhando essa medida. Se tiver que mexer em outro, igual nós vamos mexer na Major Jerônimo em breve, ali já vai ser uma diminuição maior. Se tiver que alterar o ponto de coletivo, nós vamos fazer, mas acima de tudo, é conversando, é fazendo as coisas devagar, para que esse impacto, ele não venha trazer uma rejeição à nossa população. E agora, bora falar de esportes? News Esporte na tela para você. E o Flamengo, hein? Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O rubro-negro venceu o Cruzeiro ontem por 2-1 e confirmou a vaga após o empate por 1-1 no jogo de ida, lá na casa da Raposa, viu? Lá no Mineirão. Enquanto o Cruzeiro não garantiu nada, o Atlético garantiu a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. E olha, foi com muita emoção nos minutos finais. O Galo empatou por 2-2 com o Bragantino e avançou graças à vitória por 1-0 no jogo de ida. E tem atleta patense fazendo bonito, viu? Fabiano Mineiro, de 37 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Kickbox Sênior e Master no Chile. Representando o Patos de Minas e o Brasil, o atleta Fabiano Mineiro voltou do Chile com uma medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Kickbox. Aos 37 anos, ele enfrentou adversários de diferentes países e chegou à disputa pelo ouro depois de 2 vitórias por nocaute. Mas o caminho até o pódio começou antes mesmo da viagem para o Chile. O atleta intensificou a preparação para enfrentar a competição internacional. A preparação para esse evento vem desde sempre, O Pan-Americano é um evento muito disputado, um evento que você tem que trabalhar muito para você conseguir a vaga. E é meu 4º Pan-Americano, mais uma vez medalhando, graças a Deus consegui medalhar nos 4. Treino kickboxing desde os 7, 8 anos de idade. Sou profissional há mais de 20, então é só mais um título que eu consigo trazer para Patos com muito orgulho de estar representando nossa cidade, o estado e o país fora. O campeonato realizado em Olmué reuniu cerca de 500 atletas de países do continente americano. Dentro do ringue, o patense mostrou força e experiência. Fabiano venceu por nocaute os representantes do Panamá e da Argentina e garantiu a vaga na disputa pelo título. 2 vitórias que colocaram o atleta na luta pelo ouro e deixaram ainda maior a expectativa para a final. Principalmente quando acontece esse tipo de nocaute, igual eu consegui nocautear nas 2 primeiras lutas, a gente tem que tomar cuidado com a parte psicológica, para não subir na cabeça, porque a gente sabe do nível da competição e não foi diferente, O atleta que eu fiz a disputa do ouro, um atleta de altíssimo nível, uma luta disputada o tempo todo, com uma diferença muito pequena, diferença de 1 ponto, do ouro para a prata. Então eu venho embora muito feliz com o desempenho, muito mesmo. Estar nesse nível há tanto tempo e conseguir ainda ser tão competitivo assim, para mim, é motivo de orgulho.
mas com um sabor também um pouquinho amargo de saber que foi no detalhe. Qualquer um dos dois que tivesse conseguido trazer o ouro seria justo. Na decisão, a disputa foi equilibrada do início ao fim. Fabiano acabou superado pelo representante dos Estados Unidos por apenas 1 ponto de diferença e ficou com a medalha de prata. Apesar de não conquistar o ouro, o resultado representa uma importante conquista em uma competição de alto nível. Foi um americano que fez 2 lutas duras também antes, com atletas muito bons. A chave estava muito cheia, né? A chave tinha 8 países, então a chave muito disputada, são os melhores do continente, né? E a medalha ganha ainda mais importância nesta edição do Pan-Americano. A partir de 2026, os resultados da competição passaram a contar pontos para o ranking mundial. Agora, Fabiano já mira nos próximos desafios e busca transformar a experiência internacional em novos resultados para a carreira. Representa a consagração, né? Para mim, não para as outras pessoas, porque eu acho que isso que importa. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até agora. Tenho muito orgulho de levar o nome de Patos no peito e poder falar que eu disputei em vários lugares do mundo, carregando a nossa bandeira. E eu espero conseguir mais coisas, trazer mais coisas para o povo, mas na verdade o que importa é o que a gente pode levar para as outras gerações, né? Eu espero que venha outros Fabianos, que venha outras crianças que gostem do esporte, que amem o kickbox como eu amo e que possam fazer desse esporte a sua carreira, seu modo de viver e seu estilo de vida, né? E o esporte você também acompanha aqui. Bom, agora há pouco nós noticiamos a manifestação da família da Nayara. A jovem que estava grávida e acabou falecendo. Consequentemente, teve a sua gestação interrompida e a criança que ela gestava também faleceu. A jornalista Ayandra Faria recebeu agora há pouco uma nota da Santa Casa de Patrocínio que irei ler e compartilhar com vocês agora. Abrindo aspas para esta nota, o Hospital Santa Casa de Patrocínio informa que desde o falecimento da senhora Nayara Oliveira Silva, passou a realizar intensa apuração interna sobre todo o atendimento prestado à paciente durante o período em que esteve na instituição. De início, a instituição deixa claro que a paciente foi corretamente amparada em todo momento da internação, sendo acompanhada de perto pelos respectivos profissionais de saúde. Além disso, atendeu todas as solicitações realizadas pelos órgãos públicos competentes dentro de sua razão institucional, buscou prestar todo o auxílio necessário à família da paciente. E a nota segue, uma nota extensa aqui, e diz o seguinte, que a instituição deixa claro que não compactua com a divulgação inadequada de documentos sujeitos a sigilo médico, bem como a divulgação de dados sensíveis da paciente. E aí diz, que, seguindo a nota aqui, que a Polícia Civil investiga este caso. E também, continuando essa nota, que cumpre ser salientado ainda que já está em posse da Polícia Civil toda a documentação médica da paciente, bem como as imagens do sistema de segurança do hospital para a adequada análise. Essa é a nota da Santa Casa, pode vir para cá, a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio. Se manifestar só depois em que há uma manifestação como essa, é válido. Mas mais do que válido, é necessária uma resposta rápida. Amparar uma família no momento em que ocorre a perda de uma vida, independente de não fazendo juízo de valor, é o mínimo que qualquer local de saúde deve se fazer. Afinal de contas, são vidas que são tratadas. E aqui foram vidas perdidas. E que se apure, e apurando que tenhamos um resultado. E a NTV segue acompanhando de perto tudo para você. Olha só, agora eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu vou falar sobre eleições, viu? Que a situação do Pablo Marçal tá difícil e eu vou te contar tudo isso. E você vai saber também que mais de 76 mil
eleitores possuem cadastro biométrico aqui em Patos de Minas. 2 minutos e eu volto já. Estamos de volta e agora a gente fala das eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu de forma unânime restringir de forma temporária a campanha de Pablo Marçal à presidência da República. Enquanto o TSE não analisar o registro da candidatura, ele ficará fora dos debates e também da propaganda gratuita no rádio e na televisão, além de não poder utilizar recursos dos fundos partidários, dos fundos eleitoral e partidário. A decisão é cautelar e não significa uma rejeição definitiva da candidatura. O registro foi questionado pelo Ministério Público Eleitoral, que aponta problemas relacionados à filiação partidária e também sobre a sua situação de inelegibilidade de Marçal. Ele está inelegível até 2032 por uma condenação relacionada à eleição municipal de 2024, quando disputou a prefeitura de São Paulo. E aí a gente lembra toda aquela situação lamentável da cadeirada da Atena. E olha, a Justiça Eleitoral recebeu nos primeiros dias da campanha eleitoral, sabe quantas denúncias? 1.103 denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral. Os registros foram feitos pelo aplicativo Pardal, ferramenta utilizada para receber ocorrências relacionadas às eleições. São Paulo concentra o maior número de denúncias, são 193 registros, seguido por Pernambuco com 106, Paraná com 102, Rio Grande do Sul com 95. Aí você deve estar se perguntando, e Minas Gerais? Minas Gerais também aparece. São 89 denúncias. Entre as principais ocorrências estão propaganda irregular em bens públicos, além de divulgação antes do período permitido. Também tem realização de showmícios com artistas e disseminação de notícias falsas na internet. Agora eu vou para cá porque a pesquisa eleitoral realizada pelo INPAC mostra a intenção de votos dos eleitores de Patos de Minas para o governo do estado. O levantamento aponta a preferência dos eleitores entre os nomes apresentados na disputa. A pesquisa avaliou o trabalho do atual governador de Minas Gerais, Matheus Simões. 29,4% consideram o governo regular. Outros 17,8% classificaram como bom e 2,8% como ótimo. Na avaliação negativa, 9,8% consideram o governo ruim e 8,8% péssimo. O maior percentual, entretanto, foi de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder, 31,4%. No cenário apresentado para a eleição de governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo aparece na liderança, com 43,2% das intenções de voto. Alexandre Calil aparece em segundo, com 5,8%. Patrus Ananias registra 3,6%. Ben Mendes e Matheus Simões aparecem com 3,4% cada um. Os demais nomes testados aparecem com percentuais abaixo de 2%. 26,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. A entrevista também perguntou como os entrevistados se identificam de forma política. 16,6% se declararam petistas ou lulistas. O mesmo percentual se considera de direita. Outros 15% se identificaram como bolsonaristas. E 6,2% de esquerda. O maior grupo, porém, foi formado por quem não soube ou não quis responder, 32%. Os números mostram o cenário encontrado pelo Instituto entre os eleitores entrevistados em Patos de Minas no início de agosto. Como se trata de uma pesquisa de intenção de voto, os resultados refletem o momento em que as entrevistas foram realizadas e os cenários apresentados aos participantes. A pesquisa tem margem de erro de 4,4 percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
Registrando aqui para você, a pesquisa foi realizada pelo INPAC, o Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria Limitada no município de Patos de Minas, contratada pela Contato Produções e Radiodifusão Limitada, com 500 eleitores. O levantamento foi feito nos dias 1 a 4 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A pesquisa foi registrada no TSE sob número MG 03837-2026. A pesquisa tem uma margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Patos de Minas tem 116.411 eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, 76.930 possuem cadastro biométrico, o que equivale a 66,8% do eleitorado patense. Patos de Minas tem 116.411 eleitores. Com biometria, 76.930. Deste total, com biometria, 66,8%. Sem biometria, 39.481. Um total de 33,92%. Nome social, 22. Com deficiência, 1.988. O voto obrigatório é para 99.656 pessoas. O voto facultativo é para 16.755 pessoas. Os dados são do TSE. Esta é a NTV nas eleições de 2026. Rápido intervalo e na volta você vai ver que o cuidado com a alimentação começa muito antes de chegar ao prato de refeição dos estudantes na rede municipal de ensino. A alimentação oferecida nas escolas municipais de Patos de Minas é acompanhada de perto por profissionais de nutrição, desde a escolha de alimentos até o preparo e a distribuição das refeições. Uma pesquisa recente apontou bons indicadores nutricionais na rede. E hoje, a nossa equipe acompanhou a rotina de uma cozinha escolar, como a gente está vendo aqui, ó, só de olhar a boca enche d'água, né? Justamente para poder mostrar para você como os cardápios são planejados e quais são os cuidados adotados na hora de preparar a merenda. A reportagem é de Emanuele Ferreira. A alimentação escolar tem um papel que vai muito além de matar a fome. Para muitos estudantes, a refeição oferecida na escola faz parte importante da alimentação diária e contribui para o crescimento, a saúde e para até o desempenho em sala de aula. Ao longo dos anos, esse trabalho também evoluiu, com muita atenção à qualidade nutricional, à variedade dos alimentos e à necessidade de cada faixa etária. Hoje, o município de Patos de Minas atende aproximadamente 8.800 crianças e estudantes da etapa creche, pré-escola, anos iniciais e anos finais. Nós captamos recursos do governo federal, né? Existe um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que chama PENAI, né, inclusive, e o governo federal ele direciona recursos e diretrizes para que a gente oferte uma alimentação de qualidade para esses estudantes e essas crianças, né? Esse recurso ele não é suficiente para o custeio total e o município também entra com uma parte dos seus recursos próprios para que a gente consiga ofertar uma alimentação cada vez mais saudável e de qualidade. Em Patos de Minas, uma pesquisa avaliou indicadores nutricionais da rede municipal e apontou resultados positivos. Os dados ajudam a mostrar os impactos do trabalho realizado e também serve como referência para aperfeiçoar o atendimento. Em 2024, a gente fez a mensuração
de todo o IMC, que é o índice de massa corporal de todas as crianças, desde a etapa creche até os anos finais, né? E esse resultado trouxe informações importantes para as nossas diretrizes. Esse resultado demonstrou que nós não temos na nossa rede nenhuma criança ou estudante em situação de desnutrição. Isso não significa que a gente não atenda crianças em situação de vulnerabilidade, onde a alimentação na escola ou na creche seja a principal alimentação do seu cotidiano. Mas a gente encontrou um dado muito importante e relevante. Nesse contexto, mais de 30% dessas crianças e estudantes, elas se encontram numa condição de sobrepeso ou obesidade. Para isso, a gente precisa mudar uma cultura de alimentação, trazer novas estratégias para que a gente possa trabalhar de forma educacional, pedagógica, no contexto, né, da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para a formação desse indivíduo e melhorando a saúde pública, com certeza. Nós estamos com cardápios cada vez mais direcionados para a qualidade da alimentação. Hoje nós temos uma restrição muito grande, dada inclusive pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, para ofertas de alimentos que são ultraprocessados. Hoje isso é proibido para a nossa merenda escolar, e o excesso de açúcar. E para que todo esse cenário seja mudado, existe uma equipe por trás de cada refeição. Nutricionistas, profissionais responsáveis pela cozinha e toda a comunidade escolar participam desse processo. Esse cardápio ele é bem analisado, porque a gente segue, né, o programa PENAI, que é um programa que repassa recursos para o município. Então, assim, esse programa, para a gente estar repassando, para ele repassar esses recursos, eles têm umas diretrizes e a gente tenta seguir 100%. Faço ele mensal, todo mês a gente está variando esse cardápio. As preparações são todas pensadas, né, como se diz, a gente tem que seguir normas que a gente tem que atender, mas também a gente pensa nos gostos, né, das preferências alimentares, que eu sempre estou questionando nas escolas, o que os alunos mais gostam e tal, a gente vai implantando isso. Mas a regra geral é que tem que ser um cardápio saudável, bem equilibrado, com alimentação variada, e a gente respeita todas as idades, né, que são as faixas etárias. Na cozinha, a rotina começa cedo. Os produtos utilizados são recebidos, armazenados e higienizados de acordo com as orientações de segurança alimentar. A gente chega na escola às 6 horas da manhã, né, e já começa a dar o preparativo da refeição, né? A gente começa picando, temperando, já higienizando, porque aqui a gente preza bastante pela limpeza e higienização, né? Tem todo o protocolo de higienização de frutas e verduras, né, que a gente aprende nos treinamentos com a médica, nutricionista, né, e preparando com muito carinho e amor para nossos alunos, né. E quando dá 10 para as 9, a comida está pronta para a gente servir o lanche 9 horas e tem o dos maiores 9h30. Tudo preparado com muito amor e carinho. Primeiro de tudo é higiene, né? Primeiro, corporal, higiene com uniforme, tudo. Na preparação, tudo bem limpo, higienizado, esterilizado. Como vocês podem ver aqui, tudo dentro de acordo, né? Tudo dentro do padrão que é exigido mesmo. Porque quando se trata de alimentação, né? É muito, assim, uma comida contaminada pode prejudicar bastante, né? E a gente trata com quase 1000 alunos, né? Então tem que ser tudo muito bem feito, muito bem limpo. Depois de pronta, a refeição é servida e é na reação dos próprios alunos que também aparece um dos resultados desse trabalho: a descoberta de novos sabores e a construção, desde a infância, de uma relação mais saudável com a alimentação. Você gosta da merenda da escola? Gosto. Quase todo dia eu como. Qual é o seu prato preferido? Estrogonofe. E quem acompanha o dia a dia dos alunos garante que após as novas adaptações, a mudança no comportamento é visível. Muito boa, né? Os alunos aqui, eles amam o lanche, né? Geralmente eles já chegam procurando, né? Nós colocamos ali na porta da cantina o que vai ser o lanche, e eles chegam já procurando saber o que é o lanche, né? É um carinho que eles sentem, né? Eu acho que é um acolhimento esse lanche feito com tanta dedicação que a nossa cantina tem. Uma criança, ela não funciona com a barriga vazia, né? Então, com certeza, o pedagógico, ele é afetado diretamente, né? Porque a alimentação é o que eu já disse, é um acolhimento mesmo, né? E muitas crianças, a gente percebe que a alimentação principal do dia, ela é feita aqui na escola. A refeição principal do dia, ela é feita aqui na escola. Então, eu acredito que é perfeito mesmo.
Mais do que uma refeição durante o período de aula, a alimentação escolar é uma ferramenta de cuidado, uma política que hoje busca unir segurança, qualidade e educação alimentar para contribuir com as mudanças nos hábitos alimentares do nosso país. Uma mudança adequada mesmo, né? Que eu trabalho em escola, eu sou cozinheiro escolar, vai completar 17 anos. E do início, quando eu comecei para cá, a merenda mudou 200%. Nem posso falar que é 100%, que é 200%. A qualidade e a variedade mudou para melhor. Hoje eles têm fruta e salada quase os 5 dias da semana. Rápido intervalo e na volta nós seguimos com mais informações de Patos e região para você. Uma campanha do Sindicomércio deixou 3 patenses muito felizes. Afinal de contas, receberam prêmios e entre os prêmios, 3 motocicletas. Confira só. 3 consumidores de Patos de Minas foram sorteados na campanha Liquida Fecomércio 2026. A ação foi promovida pelo Sindicomércio e movimentou várias lojas durante o mês de julho. Esse ano a gente trouxe a novidade do sorteio das 3 motocicletas para homenagear também o consumidor, né? A população de Patos que pôde sim participar. Foram quase 40 mil cupons preenchidos e que participaram desse sorteio, onde a gente pôde aí tirar aqueles papeizinhos para os sortudos, que hoje a gente faz a entrega aí das 3 motocicletas. A gente muito satisfeito com isso, né? Agradecendo mais uma vez aos empresários que acreditaram nessa ação do Sindicato do Comércio. Depois de participar da campanha, a expectativa virou realidade. E agora, os ganhadores puderam finalmente receber os documentos das novas motos e comemorar o resultado da participação, recebendo as chaves das Hondas Bis. Estou muito feliz de ter participado e também de estar prestigiando o comércio local da cidade, né? Porque eu sempre gosto de estar ajudando aquele local que eu estou morando, né? Então, participando de uma promoção dessa e ter sido contemplada, estou muito feliz, muito grata a Deus, muito grata à minha sobrinha também, né, porque eu saí, foi através dela que eu falo que alcancei essa bênção mesmo de ganhar. Foi uma alegria, né, uma surpresa, na hora eu nem acreditei muito, mas foi muito bom. O pessoal do Sindicomércio, Paulo, por acaso, você comprou algo, preencheu os cupomzinhos para sortear uma moto? Eu, sim, preenchi. Então, parabéns, você acabou de ganhar uma moto 0 km. Aí eu falei assim, não, mentira, não, é sério. Toma cuidado com o que você vai falar aí, que nós estávamos vivendo. Glória a Deus! Com muita felicidade lá, que foi feliz com a moto 0 km aí. Mais do que entregar 3 motos, a campanha representa uma oportunidade de aproximar comerciantes e consumidores. Além de premiar esses compradores, a iniciativa buscou fortalecer o comércio local, tirando os consumidores das compras online e aproximando a empresa e os clientes, criando assim novas oportunidades de movimentação nas lojas participantes de Patos de Minas. Essa campanha veio para isso, né, fazer com que o consumidor enxergue cada um dos empresários, cada uma das empresas de Patos, como sim aquele canal que deva ser o de preferencial para fazer suas compras, pois é aqui, através dessas compras, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos para melhorias de cada um da população de Patos de Minas, não aquele compra online que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Muitas vezes nem no nosso país fica em países que a gente nem sabe de onde é, mas a gente precisa salientar, né, e enaltecer a importância de se dar a preferência para cada comércio desse da nossa cidade. Por isso que eu sempre digo, valorize o comércio local. Por hoje é só, não dá tempo de mais nada, o News segunda edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Um beijo na sua família, boa noite, fique com Deus.